fazer o IELTS no Canadá é mais difícil? Tem alguma diferença? Olha, o teste ele tem um padrão e esse padrão é o mesmo. Então, em níveis de dificuldade é a mesma coisa. Não é mais fácil, não é mais difícil. Agora, o que acontece? Vou contar uma coisa. Eu, Simon, durante a minha preparação, eu tive a oportunidade de ter um mentor. E esse mentor, ele tinha sido examinador do teste do IELTS por 20 anos. Eu tive essa oportunidade. E, além de ser um examinador do teste do IELTS por 20 anos, ele era um treinador de examinadores. Ele treinava outros examinadores. E aí, um dia ele me falou assim, Simon, sabe o que eu percebo? Quando eu estou treinando outros examinadores que não são nativos, eles naturalmente tendem a analisar o candidato, a julgar o candidato, de acordo com o background de inglês deles. O que eu estou querendo dizer com isso? Vamos supor, no Brasil, você sabe que é muito forte a cultura de ensinar inglês com base na gramática, não é? Quem aí já estuda inglês há muito tempo e viveu a vida inteira em cursinho de inglês com gramática? Fala aí para mim. Quem aí já não fez isso? Passou a vida inteira estudando livro de gramática, achando que estava estudando inglês. Fala aí pra mim se você é assim. Se aconteceu isso com você também. Porque aconteceu comigo. A gente passava a vida inteira estudando livro de gramática, achando que estava estudando inglês. E aí no Brasil tem essa cultura muito forte. E aí, o que ele falou pra mim? Quando um examinador tem uma cultura dessa muito forte, com determinados aspectos, que nem a gramática, quando ele vai julgar o aluno, quando ele vai analisar o aluno, ele tende a pesar mais naquilo que ele considera que tem sido mais difícil. Então, quando ele vai, um examinador desse, que tem esse background tão pesado de gramática, ele vê um aluno errando gramática, errou a gramática, cortou ponto. Sendo que uma pessoa nativa, ele basicamente ia olhar para aquela pessoa e falar, tá falando bem, tá comunicando bem. Tem um erro aqui ou outro, mas tá comunicando bem. Consegue perceber a diferença de mentalidade? E isso não sou eu que tô te falando, não. Foi um cara que foi examinador do IELTS por 20 anos. E ele era um treinador de examinadores. Ah, Simon, mas tem um padrão do IELTS. Tem, eu acabei de te falar isso. Mas todos nós somos seres humanos. O seu examinador é um ser humano. O seu examinador está sujeito a esse tipo de julgamento também. Então, tenha isso em mente, mas não se preocupe tanto em fazer em um lugar ou outro, tá? Porque o teste tem um padrão, tá? O teste tem um padrão. O que eu estou querendo dizer é que você vai para um lugar onde a maioria das pessoas só focam em gramática, o que você tem que fazer? Se destacar. E como que você vai se destacar? Não é estudando gramática. Não é estudando gramática. Não é estudando gramática. O que você vai fazer? Você tem que aprender gramática. Olha o que eu falei. Todos nós temos que aprender gramática. Estudar livro de gramática é uma das formas de se aprender gramática. Questionavelmente, uma das melhores. Para mim é uma das piores, entendeu? Ela é questionavelmente uma das melhores. Questionavelmente. Você tem que aprender gramática. E como você aprende a gramática? Do jeito que eu ensino, eu acredito que seja muito mais efetivo. E quando eu falo eu acredito, é porque aconteceu comigo e com os meus alunos. Quando você faz exposição guiada, que é o que eu ensino, ao idioma, quando você se expõe ao listening, se expõe ao reading, da forma que eu falo lá nas aulas para você se expor, nas aulas que estão aqui no YouTube, lá aqui no Instagram, lá no YouTube, quando você faz isso, você naturalmente aprende gramática. Você também está aprendendo gramática. É um exemplo claro. Se eu pegar um livro agora ali, e eu abrir o livro e começar a ler, o que eu estou vendo? Eu estou literalmente vendo como as pessoas escrevem, como as pessoas formam as palavras. E isso é o quê? Gramática. Eu não tenho que ficar sentando a bunda na cadeira para estudar livro de gramática. Eu tenho que aprender gramática. E existem várias formas de fazer isso, tá? Tá, Miris? Dá um pouco de alívio porque irei aplicar aqui no Canadá. Então, mas é o que eu falei, é um padrão, tá? Não quer dizer que vai ser mais fácil o seu teste aqui, não. Até porque aqui você vai encontrar examinadores com backgrounds muito diferentes. Muito diferentes. Não é só canadense. Não é só canadense. São examinadores com backgrounds diferentes, tá?